que vai ter um bastidor agora antes, que é uma das melhores histórias de pelada que eu já vivi e sobrevivi. Tem um arco, que é a história do Godoy na pelada do Felipe Neto. Nos conhecemos na pelada do Felipe. Foi. Né? Isso já tem mais de 10 anos, eu acho. Ou 10 anos. A gente é geração Y, né? Y, né? E o geração Z não engloba só quem farma aura, né? Porque Z também é de Zico, não sei se vocês perceberam isso. E a geração Y também não viu o Zico jogar. Então, cabe. Mas jogávamos bola, beleza. Aí daqui a pouco teve um lance, que eu não sei se foi lateral, se foi escanteio. Foi uma coisa mais absurda e estúpida que linha tem. de gol. Eu acho que foi lateral. Pode ter sido. Aí saiu, não saiu. Aí o Godoy, eu tô falando, eu tô no lance. Não saiu. Pô, saiu o Godoy. Não sei se fui eu. Quem tava lá? Aí, não saiu. Eu vou embora. Eu não volto mais. Godoy falou isso. Foi. E cumpriu. E cumpriu. Ele não voltou. Ele ficou sem ir na pelada. Do lateral. Aí vocês estão vendo ele aí no TikTok, no outro lá, no Insta, falando nervoso. E às vezes ele fica nervoso mesmo. É verdade, não é personagem. É verdade, pô. Não é personagem. Ele não voltou, cara. E não voltou nem é pra pelada, não, pra deixar bem claro. No jogo, aquela partidinha de 2 ou 10, é pro futebol. Isso. Pendurei a chuteira. Não, mas 5 anos depois. Aí eu voltei. É porque eu não falei qual era o tempo, né? Inacreditável. Eu encontrei com o Godoy algumas vezes, depois falei, Godoy, eu nunca vi alguém falar que vai sair da pelada. Isso aí. E realmente sair. Isso é inacreditável, cara. Foi, eu acho que foi lateral, cara. Eu acho que foi lateral. Que coisa absurda. Absurda. Eu já vi jogador se aposentar por outros motivos, né? Agora, se aposentou porque não, por uma cobrança de lateral, eu não concordei. Aí quem sou eu pra falar do cara reclamando da decisão do VAR? Não dá, né? Lateral. Que resenha maravilhosa. Vamos lá, vamos pra gravação. Já tá valendo, já. A gente tem 3 pautas aqui. Você já viu o Geração Z com nossos amigos Yuri Duque e Sombra. Um abraço pra eles. Abraço pra eles. E a gente vai falar só uma vez do Dito Cujo e vai ser de cara pra rodar ele no Domingo Legal e depois não falar mais sobre. Tá, combinado. Tá? Mas explica pra galera o seu trabalho na Copa que tem sido muito legal. Acabei de falar contigo que usei até de referência. Boa. Pra galera da Vegeta TV, dos vídeos que você tem feito. Adoro os questionamentos quanto ao passado, que... Obrigado, João, já foi. Que não é essa perfeição, não é essa coisa maravilhosa. Tem muita coisa boa, a gente gosta. Tem. Mas tem muita coisa também que... Enfim. E o que houve? O que você postou que ativou os Neymarzetes e o próprio? Cara. Foi agora o capítulo... Calma, Renan. Agora o capítulo recente, né, do cartão que ele tomou, que na minha opinião foi um cartão que ele acabou provocando, né, pela irritabilidade que ele havia demonstrado ao longo da partida, desproporcional até pelo que estava acontecendo, né. E aí, como a gente tem o objetivo lá, não é falar do Neymar, né, como a gente acaba sendo acusado. Nossa, vocês querem falar do Neymar? Não falo do Neymar como falo de qualquer outro jogador. E, evidentemente, o Neymar é um personagem, um dos personagens principais e um dos protagonistas do futebol brasileiro, né. Então, a exigência é essa, né, do Neymar. E aí, eu fui um vídeo falando, o Neymar acabou provocando, né, esse cartão e falava muito sobre o contexto do Santos. Ora, se tá ruim com o Neymar, sem ele vai ficar mais difícil ainda. E o Neymar se coloca numa posição de fala, não, agora eu vou jogar, vou atuar, vou me botar à disposição, estou melhor fisicamente. Aí na primeira oportunidade que ele tem ali de evitar algo, ele sofre um cartão, recebe um cartão, em aspas, provocando esse cartão a partida inteira, cara, contra a Chapecoense, ficando fora do jogo contra o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, jogando na Vila, porque as pessoas comentaram assim, até porque houve um adiamento de alguns jogos, né? Sim. Da CBF fala, mas o próximo jogo é fora de casa, ele não joga fora de casa. Mas enfim, embora seja um absurdo, a gente normalizou isso. Gramado sintético ele não joga. Não é nada disso. O próximo jogo é dia 9 de agosto, na Vila, contra o Atlético Paranaense, tá indo muito bem. Então você precisa do Neymar. E aí eu fiz o vídeo foi sobre isso. E aí o Neymar, né? Com elegância, né? Com aquele todo amadurecimento dele, né? Propósito. Eu posso falar o que ele... Propósito, meu ovo. Meu ovo. Olha lá, meu ovo, né? E agora já era. Não inventa coisa. Cará, asterisco. Mas assim, eu prefiro tirar a parte central, né? Errei em tomar um cartão. Eu acho que ali ele acaba assumindo
para forma tão infantil, que foi provocar, empurrar os adversários, ele acabou recebendo ali um cartão. Agora, o meu ovo é um negócio que eu já não uso há uns 10 anos já, tá? Né? De uma imaturidade tremenda. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Não foi a gente que selecionou essa foto, não, tá? Vocês pegaram na internet de última hora, né? Sim. Então daqui a pouco ele vai achar que a gente pegou uma foto inchada dele de propósito. E aqui é chapa branca. Então pronto. Melhorou. Mas também, se ele ver essa foto, vai falar que pegou de propósito também, né? Porra. Na verdade, tem que selecionar a foto, né? Hoje, né? Pedir pra ele selecionar. Tem que passar um Photoshop ali. Mas enfim, aí beleza, já que ele me deu essa resposta. Chapa branca. Não, tudo bem. Eu educadamente poxa, a gente tem que acreditar, né? Aí eu fiz o vídeo falando, bom, já que o Neymar, se o próprio falou que não foi proposital, então ele não foi proposital, vamos então levantar o tema inteligência emocional no esporte de alto desempenho. Irresponsabilidade. O que é a responsabilidade do atleta? Né? Nesse caso, sabendo que está pendurado, tem que evitar não o máximo, se colocar, tem que evitar ao máximo, não se colocar ao risco, à disposição. Se ele tivesse dado uma entrada duríssima num outro cara, ia ser irresponsável. Se ele tivesse feito outro tipo de ação que é passiva a cartão, estando pendurado no Santos do jeito que está, com um adversário muito mais forte do que a Chapecoense, eu achei que ele ia pegar o São Paulo até. Esse foi um dos jogos adiados. Então, beleza, mas o Atlético Paranaense não é muito mais... A Chapecoense é a baba do campeonato. Aí parece que só joga com baba. Dá uma má impressão. Se preserva, zela pela imagem, tenta zelar. O Zico fala muito bem, quem vive de imagem é TV. Mas ele tem um cuidado, por exemplo, com o nome dele, com o legado dele, que é referência. Usa como referência. Entendeu? Zico já errou, teve episódio do Japão que ele ficou nervoso, ficou brabo, brigou com o Bismarck, teve a briga toda lá, cuspiu na hora do pênalti na bola. Mas ele se arrepende disso também, entendeu? Errar é humano. O negócio é você continuar acumulando. Porra. E a necessidade esportiva. Eu acho que a gente tem que se prender a isso, né? A necessidade esportiva é de que ele atue, que ele entre em campo, que ele jogue, que ele esteja cada vez mais presente. A ausência dele impacta demais. E uma ausência provocada por provocação, querer pedir o cartão, desafiar até onde vai essa do árbitro, essa negligência de aplicar a regra, porque ele estava pedindo, aí foi demais. Aí ficou fora um jogo importante, né? Um tema que eu não toquei com nenhum dos meninos que vieram antes, eu quero tocar com você. Não recorta isso que eu falei, não, tá? A minha câmera é aquela ali, né? Para de rir. A minha câmera é aquela ali, né? Tá. E a do Godoy é essa. Eu quero tocar no tema com o meu amigo Godoy. Ok? Quem tá na verdinha. A provocação. Existe uma onda de que a molecada, a geração Z, ela acha que é obrigatório provocar. O cara tem que provocar. O futebol tem que ser... Isso é uma coisa meio que eu não consigo entender. E a gente tem culpa, tá? A nossa geração que é Y, temos a mesma idade, 38 anos, dos anos 90, que era criança dos anos 90 e tal. Não, é época dos bad boys, tem que fazer isso mesmo, tem que provocar. Uma galera nossa... Já era assim, recriminado, né? Muito, muito. Esse personagem do atleta, isso é importante a gente tocar nesse assunto. O atleta de personalidade, e aí aqui a gente tem que saber orientar, seja a personalidade de um atleta provocativo ou de um atleta que tenha posições até políticas, mas um atleta que tenha personalidade, normalmente, ele era um atleta que não era muito bem visto. Então, quantas pessoas ficam romantizando agora? A gente tem casos, atletas de posicionamentos políticos, atletas de posicionamentos até da sua forma de social mesmo, né? Da sua, como é que ele era, balada e etc. Isso sempre foi muito recriminado pelo esporte, porque dentro daquele estereótipo do esportista brasileiro, vinha muito aquela do atleta certinho, do atleta bonzinho, do atleta até fora da sua atividade profissional, ele que seguisse uma certa conduta. A partir do momento que ele não seguia essa conduta, ele sempre foi muito recriminado. Hoje, a gente está pegando alguns exemplos, né, de atletas dos anos 90, e a gente pode nomeá-los aqui, né? Romário Edmundo, Renato Gaúcho, entre outros, Túlio Maravilha, e pega e resgata isso de uma forma que está sendo enviesada, que não era na época. Basta pergunta pro torcedor do Botafogo o que ele achou do churrasco do Renato Gaúcho em 92. Então, assim, até hoje. Então, o pessoal tá meio que maquiando ali, trazendo, né, romantizando alguns problemas, e eu acho que esse tema é interessante, porque hoje, muito no futebol, a gente tá pegando problemas do passado, romantizando para agora e tentando trazer um viés que não era, esse viés não existia.
E hoje, o marrento, o que provoca, isso não é bem visto culturalmente brasileiro. Isso passa muito mais por o esporte norte-americano, que aí sim tem esse viés da provocação tal, do que o futebol brasileiro. E aí tem de tudo. Tem do o Mbappé, que teve lá o gesto contra o Paraguai, que eu também não vi assim nada demais, não, tá? Foi eu, na minha opinião, eu vi como uma reação, né? De um jogo que foi encrencado e tal. Aí já trata como se fosse uma supervalorização. E eu acho que a palavra talvez seja essa, né? A gente está supervalorizando algumas coisas que fazem parte, circunstancialmente, do jogo, e outros está se exagerando, criando uma narrativa que, na minha opinião, ela sempre foi, não era uma narrativa muito boa, né? Você citou muito bem, o esporte norte-americano é isso, o cara ele é quase que obrigado a falar na entrevista que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele vai carregar o time nas costas, e aqui a regra não era essa. Tanto que a gente saiu de uma galera muito chata, muito assessoria de imprensa, que ficava tudo, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai fazer os 3 pontos e o time está imbuído, e saiu disso para a tentativa do contrário, um excesso contrário, e o equilíbrio sempre é o melhor, né? Você vê a situação. Eu sempre falo isso nossa referência máxima aqui, que é o Zico, estamos no canal Zico 10, não à toa. Cara, o Zico, ele se moldava no Pelé. O Pelé tem as questões dele extracampo, que infelizmente acabaram marcando, e as pessoas têm uma impressão errada dele, muitas, porque o Pelé era super humilde, cara. Um cara que todo mundo elogia no fino trato, com fãs e com jogadores, com todo mundo. É um cara muito querido no meio do futebol. E o Zico se baseava nele. Agora, tinha uma situação de polêmica, tinha que dar uma resposta ou não, aí ele tinha até mais personalidade que o Pelé para falar, e acho que até mais estrutura, né, para falar do que o saudoso rei. Ele falava que ele pensava ver, subia, e dava, e ia para dentro. E até hoje é assim, ele não caça polêmica, mas se ela tá lá, ele responde. E eu acho que é mais ou menos isso, a gente tem uma cultura do falso humilde aqui, que me irrita muito. Tem que fingir que você é humilde. Não é isso, mas também você não precisa ser arrogante ou prepotente ou ficar arrumando quizumbo o tempo inteiro. Isso é chato. O natural, eu acho que seria o ideal, né? É o natural, o espontâneo. Tem gente que realmente tem a personalidade de procurar esse combate e se mobiliza por isso também. Tem atletas que até usam isso. A gente tem exemplos no esporte. O Michael Jordan, por exemplo. Total. Ele teve, um cara olhou torto pra ele numa véspera de um jogo e falou, opa, ali ele já se mobilizou. Ali ele se motivou. O Júnior, maestro, dizem que internamente ele usou isso, que não tinha nada. Os ingleses estavam lá e, estão rindo da gente, estão achando não sei o quê, e ele usou aquilo pra... E ele falou isso. Entendeu? Então, assim, que ele usou pra motivar o grupo. Então, assim, se você conseguir canalizar as coisas, canalizar a tua personalidade para o melhor aproveitamento dela, esse é o melhor. Não querer ser uma coisa que... Esse personagem forçado, ele acaba implicando um pouco. E as pessoas, elas percebem, né, o que é natural. Gera um Bob Charlton, o efeito Bob Charlton. Que desde então... Cara, eu tive um vídeo meu que... Você deve ter visto na época, viralizou pra caramba. Eu gravei aqui no podcast, que eu fiz duras críticas ao Hendrick na ocasião. Foi nesse estúdio aqui, do lado. E, cara... Ele foi indo. Aí teve o Bob Charlton. Cara, do Bob Charlton pra cá, você vê que ele se blindou de uma forma. E o futebol dele também. Ele apanhou pra caramba no Real Madrid, e até de forma injusta. E ele tem provado o valor dele jogando. Entendeu? E adorei que a gente foi na mesma linha. Que, cara, não dá pra você condenar o Hendrick porque ele perdeu um gol na Copa do Mundo. Todo mundo! Eu fiquei de lançar esse... Eu fiquei de lançar... Ai, que programa dinâmico. Eu adoro programas dinâmicos. Eu fiquei de lançar o vídeo dos gols perdidos. Reinaldo perdendo o gol de cara Copa na do Copa Mundo. de 78, Miller. Romário em 94, Miller em 90, que você postou, né? O Ronaldo em 2002. Tem. Tem todos os grandes atacantes. Careca perdeu gol pra caramba em 86. Tem. Pelé perdeu em 70 na estreia. Aí o Hendrick tem uma chance de cara, tinha acabado de entrar. Garoto, todo torto pra jogar. Não. Deveria ter feito? Claro. Sim. Mas acontece, cara. Só que eu acho que o problema nesse caso é uma condenação que existe, que é uma condenação muito, muito precoce de um atleta, da carreira de um atleta, ou aquilo, né, querer adivinhar o que vai ser o atleta por causa de um lance e acaba condenando por uma situação que existem históricos de grandes jogadores
talvez até jogadores que o Endrick não vai conseguir atingir o nível, Claro. mas que também passaram por situações semelhantes, né? Aí acaba se tornando um pouco dessa condenação, e aí entra para esse caso da geração, né? Uma romantização do que foi feito lá atrás e acaba se tornando verdades absolutas. Não perdia. Esse gol nunca perdeu. Isso aqui nunca aconteceu. E passava, é um hábito, né? Que passava pela carreira dos atletas, né? Isso foi alimentado na época também, esse negócio a partir do momento que o cara ganhou um selo de sou campeão do mundo, no Brasil ele ganha permissão para fazer tudo o que ele quiser. É isso aí. Ele ganha a chave É isso aí. É isso. Você falou do Ronaldo também, das tuas postagens. O Ronaldo foi muito questionado depois que ele perdeu a Copa de 98, mas já era questionado antes também, de desempenhar a mesma coisa que ele desempenhava no Barcelona, na seleção. Eu postei vídeo dele saindo vaiado numa Copa América para entrar o Edmundo, Sim. que era o cara que tava voando ali, que o Edmundo é o melhor do mundo, o Edmundo tá arrebentando o Vasco. No caso do Ronaldo, na minha opinião, existe uma visão que eu não tô querendo deturpar aqui a qualidade do Ronaldo, tá? Pelo amor de Muito Deus. pelo contrário. Não, tem gente fazendo isso. O Ronaldo não era isso tudo. Não. O Ronaldo não era isso tudo se ele não tivesse ganho Copa, a carreira dele. Não. Não. Ele seria isso tudo. Inclusive, o melhor Ronaldo não é o campeão do mundo. Exato. Não é querer que deturpar a qualidade, pô. Que é isso? É só a gente ter uma visão que, na época, isso às vezes, talvez seja até uma evolução. Vamos ver dessa maneira. Sim. Na época, havia uma. Assim, os caras eram contestados de uma maneira de que a gente não consegue imaginar hoje. Pior ainda. A frequência do absurdo, de que uma dessas matérias, eu lembro que era o Pelé no jornal Lance, e aí o título da matéria era mais ou menos algo do tipo: o Pelé coloca Ronaldo na berlinda. Ronaldo não consegue atuar, era o confronto, pós-confronto contra a Noruega. O Brasil perdeu para a Noruega em 98. Fase de grupos. E aí o Pelé tá falando que até agora ele não fez nada, ele fez um gol contra Marrocos, na vitória do Brasil sobre Marrocos por 3-0. Isso. E não tinha feito mais nada. Então, assim, como era contestado? Mesma coisa era o Rivaldo. Isso é absurdo. Isso a gente já debateu aqui algumas vezes. O Rivaldo é algo absurdo. O Rivaldo, talvez a geração mais nova ela vai achar que é um exagero. O Rivaldo, mal comparando hoje, ele era achincalhado na seleção brasileira, como os jogadores hoje de seleção são. Rafinha, acho que é melhor. Rafinha. Eu ia falar isso, eu acho que é a melhor. Acho que a melhor que tem é com o Rafinha. Ele no Barcelona não desempenha uma coisa, a seleção não desempenha. Ele veio da melhor temporada. O Rafinha vem da melhor temporada da carreira dele do Barcelona para uma Copa que ele passa apagado além de lesão. Ele foi culpado em 96 de Atlanta, injustamente. Foi. Ele e o Dida levaram a maior parte da culpa ali. 98 também. 98 ele faz uma grande Copa, mas sai esculachado pelo Edmundo no final. E acaba também levando uma culpa grande. Sim. Aí ele ganha uma Copa América, legal, mas também Copa América, já estava sendo... comparado ao peso das outras. Sim. A Olimpíada tinha mais peso pra gente do que ganhar a Copa América. Sim, perfeito. Na ocasião. Perfeito. 2000 também é um escândalo perder a Olimpíada de Sydney. Com Ronaldinho Gaúcho. Alex. Beleza. Roger, né? Lúcio. E os dois até brigaram no jogo lá da eliminação. Mas 2002 ele vinha questionado, aí um recorte que a gente lá da Vegeta TV achou, da transmissão de um jogo da eliminatórias, ou amistoso, acho que é eliminatórias. O próprio Rivaldo falou que ele não merecia ser melhor do mundo, e a enquete falando que o Rivaldo não merecia ser melhor do mundo, porque ninguém via o Barcelona direito, e na seleção ele não performava. E digo mais, eu acho que essa galera também não vê o Barcelona direito, não. A galera vê mais Champions do que qualquer coisa, cara. Se o cara não for bem na Champions, só for bem na La Liga, eu não sei se a galera hoje em dia... Liga, João? Você que é geração Z? Eu acho que sim, porque eu acho que as ligas cresceram muito, mas eu acho que o fato das pessoas acompanharem mais as ligas deu espaço para que as pessoas pensassem, a La Liga é uma liga de 3 times. Total. Então assim, o Rafinha tá jogando bem, aí muita gente pensa, mas também tá jogando contra o Girona, tá jogando contra o Elche, tá jogando... Aí o pessoal diminui. Na Champions, como o nível de enfrentamento é alto, por uma boa parte da competição, aí se coloca realmente. Se o cara tá performando na Champions, mesmo que jogue mal no campeonato local, aí já passa como tá jogando bem. E a comparação com o Vinícius Júnior também, Godoy, se me permite, ela pro rival também serve, porque o Vinícius vai bem nas Copas e não vai bem no ciclo, né? Também é cobrado no ciclo, enfim, foi muito cobrado e, na minha opinião, ele foi o melhor do Brasil nessa Copa. Talvez o Bruno Guimarães ali, mas perdeu o pênalti, mas foi muito bem.
O Marquinhos fez uma boa Copa, mas o Vinícius foi ofensivamente disparado. Né? Protagonista. E na outra Copa, em 2022, ele também já era o protagonista da seleção. Já era, embora não houvesse ainda um reconhecimento, né? Não tinha. Não tinha um reconhecimento. Como o Rivaldo 98. É aquele, tem sempre que se provar. E aí vem algumas, né, comparações. Qual é o se provar? O Brasil chega na Copa do Mundo de 98 com o Rivaldo, o se provar é fazer igual ou melhor que o Romário em 94. Isso é. Aí, qualquer atleta hoje da seleção brasileira de 26, qualquer desses anos de fracasso, tem que fazer igual ao Ronaldo em 2002 ou propriamente o Rivaldo em 2002. O Rivaldo que era o contestado. Não, porque antigamente... Então, assim, fica com uma lógica de que o cara tem que se provar durante aquela competição de 7, hoje 8 jogos, né? Amanhã, possivelmente, vamos estar falando de uma Copa do Mundo de 10 jogos, né? Do jeito que tá. E o cara nunca é o suficiente, né? Porque naquela competição, naquele momento, ele tem que estar num recorte... O Rivaldo, não sei se você concorda comigo, o Rivaldo fez uma Copa melhor do que o Ronaldo em 2002. Eu tô revendo a Copa, eu parei nas quartas, tava para assistir o jogo da Inglaterra. Boa. Eu não concordo, mas eu entendo o argumento. Porque o Rivaldo é muito decisivo. É uma coisa assim impressionante. Uma coisa impressionante. Então, mas o Rivaldo vai chegar no da muito bem. Vai chegar no da Inglaterra. É um bom ponto. Talvez esse vá funilar ali, vai ter o jogo da Turquia. Porque o pessoal tende de forma vaga falar o Rivaldo foi melhor no início e o Ronaldo, como fez os gols no final, foi melhor no final. Mas eu não sei se o Ronaldo foi tão bem contra a Alemanha. Ele fez os gols, mas assim... Não. Tem que Até ver. o jogo da Inglaterra. O jogo da Inglaterra, eu acho que talvez você tenha já um bom parâmetro. A capacidade de decisão dele nesse jogo da Copa do Mundo de 2002, o impacto é muito grande. E aí eu acho que vale muito essa brincadeira que a gente faz das gerações. Medir a qualidade, ela é muito difícil você fazer essas comparações loucas, porque o futebol ele passa por N transformações. Mas a gente pode pegar o seguinte, qual é o impacto do cara na Copa? Qual é o impacto do Rivaldo na Copa de 2002? Qual é o impacto do Vinícius Júnior na Copa do Mundo de 2026? E aí eu não estou comparando, aproveitando o tema, não estou comparando o Vinícius Júnior com o Rivaldo pro famoso quem é melhor. A comparação não é essa. Mas existe um impacto igualmente. A seleção brasileira, sem o Vinícius Júnior em 2026, até pela escolha e pela forma com que o Ancelotti trabalhou, ela seria um nada. Ela seria um nada. Não tem absolutamente nada daquela seleção brasileira. Era tudo proposto pela individualidade do Vinícius Júnior. E aí, muito mal comparando, embora a seleção tenha um trabalho... A de 2002, se você não tem um Rivaldo ali, e aí entra o Ricardinho, ou o Juninho, faz o papel mais à frente, né? Na época, o Juninho Paulista. Cara, o impacto era muito grande. O Rivaldo tem muito impacto naquela Copa. Muito impacto. O Juninho, ele joga até bem. Ele joga até as oitavas. Tá? Ele vira reserva no jogo da Inglaterra. E aí entra o Kleberson. Kleberson que entra contra a Bélgica, participa do gol. Entrou muito bem. Mas o Kleberson fazia a função do ir e vir ali. Era um box to box. Mazinho. Ele foi um Mazinho, né? Foi um Mazinho. Ajeitou ali a seleção. Mas o Rivaldo, ele faz gol decisivo no primeiro jogo, de pênalti, mas faz. Ele contra a China estava tudo encardido, ele vai lá e faz o gol também, abre o placar. Aí contra a Bélgica, ele faz o gol também. Contra a Inglaterra, ele faz o gol também. Sim, ele não estava... o Rivaldo 98 acho que joga mais até do que o de 2002. É uma boa, mas o de 2002 é muito decisivo. O de 98 fez contra a Dinamarca. É o grande jogo. O grande jogo e tal. Mas o Rivaldo tinha disso. Ele não era um cara... ele era o cara da decisão. Ele era o cara do... era disso. E o Ronaldinho Gaúcho, que já foi muito superestimado, na minha opinião, hoje eu vejo ele como subestimado por conta da contribuição que ele deu naquela seleção. Ele é muito importante, ele joga muito bem. Ele é um ótimo coadjuvante. Ótimo coadjuvante. A estrela daquela seleção é o Rivaldo? Rivaldo e Ronaldo. Ronaldo e Rivaldo. O Ronaldo tem mais estrela. Mas estava mais questionado fisicamente. O Rivaldo que chegava no ápice da forma. E talvez por isso é uma seleção que chega também, não somente pelos resultados, mas pelas figuras protagonistas, que olha meio torto, porque o Rivaldo não era bem visto, a verdade era essa. O Rivaldo era conhecido como o Fominha, lembra disso? Total. Fominha, mas era a característica de jogo dele. Precisava só tocar que não era bola, entendido, né? Não era o título, como diria Maurício Manfrini, o Paulinho Gogol, o sucesso valida tudo. Né?
Verdade é. No caso do Rivaldo, fez muito bem a ele, porque seria muito injusto, né? É. Ter um jogador com a qualidade dele, capacidade de decisão, poder de decisão, ser um jogador tão subestimado como ele foi. Ele foi ao longo da carreira. E há tempo também pro Rafinha e pro Vinícius procurarem essa... Cara, quase que eu falei glória eterna, mas é Libertadores, né? Mas a Copa tá, né? Tá acima, ainda mais agora, né? Poxa. Ó, você está no canal Zico10, soca o like, inscreva-se. O que a gente separou aí pro Godoy? João? Tem alguns lances do Baresi. Né, que Pois é, infelizmente nos deixou no dia Baresi de partiu, hoje. né? Um dos grandes zagueiros líberos da história do futebol. E queria saber o peso para o Godoy, para ilustrar para a geração Z. A gente já pegou o Baresi mais velho, né? Mais velho. Mais velho. Tal, a primeira memória. Ainda criança, mas ele já era citado como a referência. Sim. É o Van Dijk, sei lá, o maior zagueiro dessa geração, o Sérgio Ramos. Da galera Z, viu o Sérgio Ramos. Né? Sérgio Ramos. Acho que foi o maior que eu Sérgio vi. Ramos, provavelmente foi o Sérgio Ramos. Então, o Sérgio Ramos. O Van Dijk tem uma grande temporada, que é a temporada do Liverpool lá, que ele não toma drible. Assim, bizarro. Mas o Sérgio Ramos, ele fica em auge por muito mais tempo, né? Goleador também, né, Sérgio Ramos? Né? Pra um zagueiro. Tricampeão de Champions seguidos também. Pois é, como é que você faz essa comparação e proporção? Lembrando que nenhuma comparação é perfeita, né? Mas da importância do Baresi. Baresi, eu coloco assim, eu acho que quando qualquer geração, tá? Na minha opinião, tu vai fazer uma lista dos maiores zagueiros, melhores zagueiros, a gente tem que usar também os adjetivos corretos, tá? Não é somente maior, não, é melhor também, tá? E não colocar o Baresi, eu acho que existe uma falha na lista. Eu acho que o Baresi é campeão do mundo sem jogar. Eu acho que em 82 ele não joga, e ele é campeão. Eu acho que... E aí é um outro tema, que é o rótulo do jogador campeão, que já coloca ele num patamar que ele não é, só porque ele é campeão. Ou aquele jogador que não é campeão, aí coloca num degrau de inferioridade, porque isso aí é perfeito. Pra mim, essa atuação aí... 94? Essa atuação aí é uma das melhores atuações da história de Copas do Mundo. Operado. Você falou de um defensor, não? Operado, né? De todas as posições. Do defensor, possivelmente a melhor. Não, sim. Porque do Beckenbauer ele machuca o braço. Sim. Tecnicamente. Tem o Cannavaro em 2006 também, né? Monstro. Que ele ganha a bola de ouro, inclusive. Ele ganha a bola de ouro. Ano. Mas se você me perguntar quem jogou mais, o Baresi... Não tem comparação. Ou o Cannavaro? Baresi foi muito mais zagueiro que o Cannavaro. E posição... carreira não tem comparação. Não tem comparação. E ele tá operado do joelho. É algo que há 22... há 32 anos é completamente diferente. Ele tá operado do joelho. E aí a gente tá falando, Baresi, né? A credencial dele é o seguinte. 20 anos de Milan, né? Jogou somente no Milan. 15 como capitão desses 20 anos. Ele ficou em segundo na chuteira de ouro em 1990, sendo um zagueiro. E a concorrência que tem. Ele é apontado pelo Maradona como o jogador que melhor o marcou naquele auge do futebol italiano. E do Maradona. Então, assim, não é para qualquer um. Eu acho que camisa aposentada pelo Milan, número 6, e o Milan diz, só vai retornar a campo quando tiver um jogador da família Baresi. Então, assim, a probabilidade dessa camisa ficou eternizada. Eu acho que você fala de Beckenbauer, você vai falar do Maldini, você vai ter que falar do Baresi. E hoje, para a garotada mais nova, pode falar do Sérgio Ramos e tal, você vai ter que falar do Baresi. O Baresi, ele fez o que o Baresi consegue fazer, e é importante, tem um contexto, né, tático da época do Baresi. A quantidade de enfrentamento que ele tem, de duelo, de 1 contra 1, perseguições no campo, hoje os zagueiros estão mais protegidos pelo sistema, pela linha defensiva, pela zona, né, pela altura com que se marca. Hoje o Baresi, não querendo diminuir, porque a gente não precisa, para aumentar alguém, a gente não precisa diminuir outro, mas dificilmente o Baresi, o Van Dijk, perdão, naquela época ele conseguiria passar uma temporada sem sofrer um drible. Porque o sistema, ele ia ficar o tempo inteiro no mano a mano com os atacantes. Então, cara, o Baresi, na minha opinião, é impossível ele não estar na lista de um dos maiores zagueiros, melhores defensores da história, por toda a qualidade. E tem um adendo, que a gente tem que... 1,76 m de chuteira, tá? Porque se bobear nem 1,76 tinha. Então ele foi reprovado na Inter de Milão por isso. O irmão dele, Giuseppe Baresi, virou um dos ídolos da Inter de Milão. Vários duelos entre eles. Que o irmão foi aprovado, ele virou ídolo do Milan. A blindagem que o Baresi teve em parte da carreira foi jogar de líbero.
que isso realmente ele joga mais na sobra. Mas vocês estão vendo isso aqui que eu tô vendo aqui? Isso aqui é uma coisa bizarra, a quantidade de confronto que ele pega, que ele salva, que ele vai no mano a mano. Teve um com o Romário arranca, ele toma a bola do Romário. Esse é bonito. Ele antecipa, ele vai na sobra. Ele faz tudo, cara. É uma coisa... Não, e fala-se... todo com o joelho... Não, todo arrebentado. arrebentado. 15 minutos. E fala-se muito na Itália a influência, né, que ele tem com essa geração de Cannavaro, próprio Nesta e o próprio Maldini, que joga com ele mais jovem. É surreal. Maldini Todo mundo falando inacreditável. assim, Baresi. Então eu coloco o Baresi. Tem outro também que é pouco citado aqui no Brasil, mas na Itália ele é muito grande, e ele era o defensor titular de 82, e o Zico coloca ele como o maior de todos, que é o Scirea, Tireia. que era da Juventus. Esse também era um monstro, grandes jogadores. Isso é uma coisa legal que eu tento trazer, como eu trabalho muito mais com conteúdo histórico, as pessoas não entendem. Cara, se você vai comparar o presente com o passado, você está falando de, sei lá, 100 anos de futebol profissional em alguns lugares, quase isso. É óbvio que se eu vou montar uma seleção, eu vou ter 3 de hoje e o máximo 3, se tiver 3 é muito. A gente tá numa era muito boa. É difícil. Pô, vocês viram, geração, vocês viram Cristiano Ronaldo e Messi. É. Isso aí vai demorar para ter uma era dessa. Vai demorar para ter alguém que vai Você conseguir. acha que a geração Z vai ser chata com o Vai, Messi e Cristiano? muito chata, De muito- falar que ninguém já chega é. no nível deles? Mas já é, vai ser. Vai ter outro cara. Eu sou. Eu já tô descrente que eu vou conseguir ver algo de novo. Igual esses dois. Que é muito difícil. É muito difícil. E aí, ele perde o pênalti. Isso é muito louco, né? A penalidade em 94 ela foi cruel, né? Só perdem os melhores jogadores da Itália. 82, quem perdeu os pênaltis pro Brasil? Além do Júlio César, né? Na alternadas, o Sócrates... 82, não, 86, perdão. 86. O Sócrates e o Zico. Sócrates, Os maiores nomes daquela... E nessa daí perde o Baggio e o Baresi. E o Baresi. Os maiores nomes da Itália. E os dois pra cima. E não erra por pouco. Teve mais não. um pênalti que o Massaro perdeu o pênalti também. Mas aí o Tafarel que foi, né? Os dois jogaram pra cima o pênalti. Não, Pode, e é cruel porque o Baresi e o Baggio é a referência aí na... O Baggio nem se fala, né? Acho que o Baggio... Enfim, o futebol não é pra ser justo, né? Mas o do Baresi, até pela que ele consegue fazer, o que ele... essa de estar operado, na idade, ficar marcado ali, perder o pênalti... Infelizmente, assim... Claro, pro Brasil bacana, legal a história, mas... Eu, hoje, se eu pudesse escolher o destino, eu escolheria, perde lá o pênalti. Ah, vai o Albertini, me desculpa, Albertini. Perde o Albertini e o Massaro. Mas que esses caras não ficassem... Porque Claro, o futebol é cruel, né? Olha só os três que a gente tá falando. O Sócrates não, né? Mas os três... O Zico chegou todo ferrado pra bater pênalti. O Baggio chegou todo ferrado na final. Tava sem condição, todo ferrado. O Baresi chegou operado, todo ferrado. Futebol não é justo. Se fosse justo, seria Liga da Justiça, Law and Order. Não é essa porra. Futebol. Não acontece esse tipo de coisa. Mas ele deixa de ser gigantesco por isso? Não. O Baggio deixa de ser gigantesco? Não. O Maldini não é campeão do mundo. Ancelotti passou na imagem ali. Passou, Ancelotti? Passou. Ele estava na comissão de 94. Ele era auxiliar do saque. Eu vejo como jogador de futebol, o Baresi acima do Maldini, né, cara? Mas a carreira do Maldini... A carreira do Maldini... O Maldini possivelmente é maior ainda do que a do Baresi. Olha que a carreira do Baresi também é... E o Maldini como lateral esquerdo também. Tem isso Foram também, duas posições que ele se consagrou. E tudo que ele fez depois também. Ele assumiu há pouco tempo a Federação da Itália. Acabou não dando certo, mas ele também... Ele como papel é mais influente. Exatamente. Ele virou uma figura gigante dentro do futebol. Óbvio que o Baresi também mas ele assume um papel de protagonismo ali. Baresi foi referência de... Se você falasse que o cara estava jogando bem nos anos 90, você chamava de Baresi. Tanto que o jogador do Flamengo, que era referência da zaga, ganhou o apelido de Baresi, que era o Gelson mal comparando, é o goleiro virou o Neuer? Isso é. Né? O zagueiro virou Baresi. Isso é, exatamente. O zagueiro é o Baresi. Era assim que falavam. Isso é muito louco. É um adjetivo de algo, né? Vira um predicado de algo que... Mas é verdade, quando o jogador consegue romper essa... Só pra você ver a referência dele. Agora, do Maldini, eu acho que também passa um pouquinho pelo sobrenome, né? Família Maldini já é Cesare Maldini, então isso já... Verdade. Vamos a essa época que nem o Godoy colocou muito bem, esse é o auge do... isso aí é fantástico. Do futebol italiano. O cara ser o melhor... Cara, ele, Maldini e Costa Curta... O Costa Curta, ele é subestimado. Subestimado. Tá? A galera dali do início dos anos 90
pegaram times do Milan, que são os melhores times do Milan da É, história. é. Os caras passaram uma temporada sem sofrer gol. A seleção... Sofreram menos de 20 gols em 3 anos. É uma seleção Que absurda. isso, cara? É uma seleção absurda. Qualidade é absurda. surreal. É o país da defesa, né? Não, mas e na frente? Van Basten, Rijkaard, Não. Gullit. Que isso, cara? Porra. Mas a Itália em si, né? A Itália, acho que a grande contribuição da Característica, Itália é exatamente o jogo defensivo. É o Catenaccio nos anos 70. E aí a surreal. criação de todos esses jogadores que viveram, cresceram vendo esse futebol muito físico, muito defensivo. Eu acho que é só consequência quando você vê esses grandes nomes surgindo. Bom, o que mais que temos aí pro meu amigo Godes aí pra gente analisar aqui do Geração Z, esse quadro que eu tô adorando fazer. Bom, né? Muito gostoso fazer, cara. Muito legal. Que temos aí? O que é isso, cara? Bota na tela daqui do retorno. Vamos lá. Então, Tá. Isso é bom. Isso eu pensei hoje tomando banho. Fala aí, João. então, existe uma mística que o Vegeta quer debater sobre, que é de que o Neymar não teve companheiros à altura, e por isso talvez ele não tenha chegado tão longe como ele poderia. Né? Que 94 tinham muitos craques, e 2002 mais ainda, e que o Neymar não teve, quando o Neymar jogou com grandes nomes do futebol, como o Coutinho, como o Casemiro, o Daniel Alves, Eu defendo o seguinte. Thiago Você fez a Silva. seleção? Oi? Você fez a seleção? Completa eu não consigo fazer Então, porque fica em aberto. Improvisa agora completa e a gente te ajuda. Meu ponto é o seguinte, você quer falar que você, não só os ex, tá? A galera da nossa idade, mais velha também fala isso. O Neymar não jogou com ninguém. O Zico jogou com um monte de gente. O Ronaldo jogou com um monte de gente. O Pelé jogou com um monte de gente. O Romário jogou com ninguém. O Romário não, o Neymar. Neymar em dado momento jogou com Alisson, melhor goleiro do mundo. Em dado momento ele jogou com Daniel Alves, Thiago Silva. melhor lateral direito do mundo. Thiago Silva, melhor zagueiro do mundo. Marcelo, Marcelo, melhor lateral esquerdo do mundo. Casemiro. Casemiro, melhor volante do mundo. Aí já formei já. Aí você pega Marquinhos. Chegou ao ponto de ser melhor zagueiro do mundo? Acho que não. Não, pra mim Mas não estava passou no perto. top ali 3. Mas de qualquer ou tá jeito. no top 3, Mas 4, teve, 5. mas teve Thiago. Ele jogou com o Thiago Silva, Não, eu falei. que faz ele poderia. E aí Coutinho você poderia teve no top colocar. 5, em dado momento no top 5 melhores meias do mundo? Quem? De criação? Coutinho? Faltou um Teve. atacante, né? Como meio atacante, né? Pode ser. Pode ser, mas ele jogou com o Jesus, era um prospecto incrível. Mas eu acho que Mas não deu certo. A Não chega a ser um função certo. de 9 é complicado, né? Se a gente for pegar a Copa, o Neymar em 9 teve o Fred, em 2014. Também não chegou no O top. Gabriel Jesus, em 2018. Em 2022, o Richarlison. E nesse ano, o Matheus Cunha. Conclui-se que faltou um atacante, com certeza. Não, mas é isso, a gente tá chegando aqui pra fazer a investigação. Ué. Mas eu acho que nesse caso, aí eu acho que é um problema até do futebol brasileiro. O Neymar em 14, e aí não é culpa do Neymar, evidente, ele poderia estar tranquilamente, tá? Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Adriano e talvez até com o Kaká. E aí talvez a história agora tivesse sido completamente diferente. Com certeza. Porque a longevidade dos nossos grandes jogadores, ela praticamente... Houve Ele seria um Ronaldinho Gaúcho dessa geração. Ele- Ronaldinho sim. em 2002, o Neymar seria isso em 2014 para esses caras serem os cobras do time. Então houve uma quebra, né, de uma geração que era apontada como uma geração... E aí veio uma outra. Uma outra que, né, como a garotada fala, que flopou, é de Alexandre Pato e alguns. E aí é aquele, né? Se a gente pegar a escalação do Brasil, Londres 2012, né, que o Brasil perde para o México, e ali já tem ali o Neymar, você pega aquela escalação daquele Brasil, vê o que daquele Brasil ali de 2012 ele aconteceu nas Copas seguintes, que ele joga em 18, você vê que não teve uma, sabe? Então eu acho que tem, ofensivamente, o Brasil... Era para ser o que você falou aí. O Pato. Era para ser esses pra ser jogadores o Pato. mais... O Pato era para ser o jogador que ia acompanhar o Neymar para ser o centroavante. Pra ser O esse... talento que o Brasil revelou e ele se perdeu em outras Se coisas perdeu. mundanas. Se perdeu. Eu sou bloqueado pelo Pato. Eu acho que, por setor, eu acho que o Neymar pegou grandes jogadores em alguns setores, como o Thiago, Casemiro e etc. Mas aquele final ali... esse é o 2012, ó. É 2016. Esse é o 2012. Isso. Quem- Ó, o Oscar, Damião- o Oscar vingou. Oscar vingou e foi em 14. Hulk vingou legal também. O Não Hulk na jogou. seleção. Né? Não, na seleção não, mas jogou em alto nível. Depois, né? Jogou em alto Sim. nível, o Zenit. Vamos seguindo ali a ordem. O goleiro é o Rafael, do Santos. Não. Né, não rolou. O camisa 5 é aquele volante.
Jogou no Inter? Do Internacional. Isso. Daqui a pouco o nome dele vai vir. Vasco, camisa Rômulo, 8. Não vingou Rômulo, também. Não Tô vingou. falando, não vingou, gente. No nível Não, de ser não, jogador pelo amor de titular Deus. da seleção Não, na não. Copa do É Mundo. continuidade de Copa do Mundo. Né? Continuidade de Copa do Mundo. Rafael, Marcelo, Oscar, Hulk, Damião. O Damião, todo mundo também postava ali no Damião. Não, o Damião vai ser o centroavante. Damião dando lambreta contra a Argentina. Ficou nisso, Damião. E ali é o Thiago Silva, né? Thiago Silva. Thiago Silva. Vingou pra caramba. Não. Agora, ofensivamente, o Brasil ali, tu vê o Rafael, né, lateral direito ali, o Hulk em 14, que é extremamente contestado, Oscar, e o Oscar. É o Marcelo? que né? era o 10. É, o Marcelo. 6 é o Marcelo. Eu acho que se a gente. O ataque que... Isso a gente não pode ignorar, né? Aqui a gente não tá para ser ignorante, a gente tá para tentar ao máximo ser esclarecido, né? A gente não tá colocando a culpa no Neymar, não, tá, gente? Não, claro que não. A gente só tá trazendo para vocês dados para mostrar o que houve ali nessa situação dele na seleção brasileira. Ele que nessa semana, por que ele continua sendo pauta aqui para a alegria do Renan? Ele nessa semana ele aposentou da seleção brasileira. É bastante relevante pra gente. Né? Posso falar? Renan quer falar. Só no microfone, Renan. Só no microfone? Vai. Cara, não sei se vocês sabem, mas o jogador que mais deu assistência pro Neymar na seleção brasileira foi o próprio Oscar, que só teve com ele em 2014, 2012 a 2014 no caso, né? Em dado momento, se a gente fizer a seleção dos melhores que jogaram com o Neymar na seleção, o Oscar tem que entrar. Eu também Em acho. dado momento, o Oscar foi pelo menos top Sim. 10 do mundo de meias. O Carrasco da Alemanha, né? Não é isso? Ele tem que Tô errado? Em dado momento ele foi top 10 mesmo do mundo? Não, ele tem que Não, a passagem dele no Chelsea é inacreditável. Então, a seleção ideal do Neymar. Alisson, Isso. Daniel Alves, Isso. Thiago Silva e Marquinhos. Eu não iria de Marquinhos. nesse Ou caso, Miranda. mas tudo bem. Eu iria de Miranda. Eu Miranda acho. jogou mais do que o Marquinhos em termos... Davi Luiz 2014 também, tava no auge. Eu prefiro É. o Miranda enquanto zagueiro do que o Marquinhos. Eu prefiro o Miranda e o Davi Luiz. do que o Mas tô Marquinhos. falando em termos de peso, de peso, de qualidade. De época. Não, aquele- de peso a gente tá falando de um zagueiro bicampeão Eu de acho que é o Champions. De peso é o Marquinhos. É o Marquinhos. É o Marquinhos. É o Marquinhos. Davi Luiz também teve o peso dele Não, pra caramba. não, na época. mas Não, mas Zagueiro, a questão Marquinhos. de mas peso. o Marquinhos Thiago Silva e foi Marquinhos. o A Marquinhos zaga seria Thiago Silva e Marquinhos. bicampeão de Champions sendo capitão. Marquinhos. Aliás, por mais que eu não ache ele o melhor zagueiro protagonista, ele como coadjuvante é bom pra caramba. Não, Sim. Muito bom, tecnicamente. Esquerdo, Marcelo, que Sim. não vai bem na seleção. Marcelo. Mas é o Marcelo. Marcelo. Foi o melhor do mundo várias vezes como lateral Marcelo. esquerdo. Sim. É o que eu digo assim, na posição. Sim. É. Aí, volante, Casimiro inquestionável. Sim. É. Segundo homem, Paulinho? Paulinho. chegou a ser... Paulinho. O Paulinho foi mal no Tottenham, né? Não. O Eu Ciro acho que 2018 vocês vão emplacar o Paulinho. Mas o Paulinho não chega a ser... Não. Estamos com o Paulinho, estamos bem servidos. Não, mas o ciclo Paulinho 16 para 18 não É era o bom. principal ali? É Eu acho que Não. ninguém atingiu. Ele era, mas assim, ele não atingiu o que era esperado dele Sim. no futebol europeu e mundial. Ele até que foi bem no Barcelona. Ele foi bem no Foi bem no Barcelona. É muito Barcelona. bom. Então tá Foi bom. bem Então, pela passagem dele... Porque eu fiquei muito com a passagem do Tottenham, que não é... Sim. Ele não vai pro Tottenham Se você primeiro? quiser. Oi? Ele não vai pro Tottenham primeiro? Se você Depois do Barcelona? quiser. Aí depois ele vai pra China. Você ainda poderia tentar emplacar um Fabinho, se você quisesse aí. Fabinho, cara. Porque o Fabinho Caraca, é o um Fabinho, homem, cara. é um Fabinho. segundo homem de meio de campo fortíssimo. Fabinho, com E faz uma certeza. temporada inacreditável no Fabinho chegou Liverpool a por um figurar bom tempo top ali. 3, top 5 do mundo da posição. Mas não na seleção, né? Não, na seleção. Na Não seleção. teve sequência, mas era um É, cara que é poderia porque na ter. verdade. Porque o Fabinho era Sempre visto viram como ele reserva como do banco do Casemiro, né? Exato. É o mesmo caso do Felipe Luiz com o Ele era um Marcelo. 5. Ele era um 5, não era visto como um 8, né? Quer botar o Paulinho, então? É, né? Posição. Eu acho pode que ser. pela posição É. de 8, acho que é o Paulinho. Aí, Coutinho e Oscar. Coutinho Oscar, com certeza. Coutinho e Oscar. E na frente, Aí é o problema. aí que é o problema. Aí, Aí- que mora o perigo. Porque Porque quê? em dado momento, o Douglas, que terminou a carreira mal, o Douglas Costa, em dado momento era um dos melhores extremos do mundo também, tá? Era. Porque Na na Juventus, Copa de né? 2018 ele tava na Tava Juventus. voando, né? Logo depois teve a passagem do O Bayern William não também. foi um dos melhores extremos do mundo também, em dado momento? Foi. Foi. Firmino. Premier League. Firmino Tá foi um aí. dos melhores Esse é o atacantes. 9. Esse é o melhor 9 que o Brasil produziu na safra Neymar, Então é provavelmente. Firmino e mais um. Era pra ser o Pato, mas vai ser Firmino e mais um. Firmino É. foi ótimo. É. Cara, o Jesus, ele tem que estar no grupo. Mas É. eu acho que ele não chegou no nível do William, por exemplo. Ou será que chegou? Talvez tenha chegado. Ficou muito tempo no Arsenal. É porque é Não sei 9, né? O quanto William é tempo, ponta. O William é 11, né? Não, é que vão ser dois atacantes. Não, mas aí o Neymar joga onde, pô?
Ah, não, O Neymar tem que estar tá em Acabamos campo. montando um time sem ele, sem né? ele, né? Ah, tá, o Neymar sem Os que ele. jogaram com Eu tô ele. pensando que o Neymar seria o ponto esquerdo. Seria uma né? seleção os do que jogaram jogou com ele. Ah, jogaram com ele. Aí na ponta esquerda, pra mim, entra o Coutinho. Na ponta direita, entra o Douglas Costa e de 9 entra o Firmino. Porque de nome, o Jesus e o William de nome são maiores do que o Douglas Costa. São. Teria que encaixar. Aquele negócio, seleção de 70, Entre o seleção William... de 82. Tem que encaixar, irmão. Entre o William e o Douglas Costa, o William tem uma ascensão um pouco maior. É porque eu prefiro o Douglas Costa. Eu tô Não, falando. também, mas o William tem. Entre o William e o Gabriel Jesus, quem é que teve mais peso pro futebol? O William, o auge dele é o Chelsea, né? Isso, Jesus O Jesus Arsenal. é o City, com o Pepe. Mas ele muitas vezes era reserva É. no City. Ele ganhou mais protagonismo no Arsenal, mas ele tava mais perto do auge dele no City. Ele reclamava, inclusive, várias vezes ser barrado pelo... Era barrada, É. Era muito barrado. Então eu acho que é o Jesus no City, tá? Mas é porque ele era Porque o reserva Jesus do Agüero City também, né? Difícil. não, o Jesus do City é o Jesus do Guardiola, né? É. Tem esse peso. É. Né? Hein? É Jesus do verdade. City, cara. É. Em termos de peso, Pode ser. Eu acho que tá entre os dois só. Eu acho que tá entre o Firmino e o Jesus. É porque o Firmino tem pouquíssima sequência e é um falso 9. Esse é o Não, grande Firmino tem que grande estar dificuldade. também, né? Firmino... Tá no banco. No banco? Nesse mundo aí tá no banco. Você botar quem? Jesus e quem, então? Não, pra mim eu já falei, é ponta direita aí. Tá bom. Aí o ponta direita pra mim ou é o William ou é o Douglas Costa. Que se tornou um bom vermelhinho. time pelo que eles fizeram pelos Por clubes, favor. mas visando Copa do Mundo, eu acho esse time comum. E se tivesse o Neymar nesse time no lugar de alguém, ele já deixaria de ser comum esse time? Ia Porra, ser, com eu acho que ia todos ser o eles que no foi. auge? Não, no Porra, clube. só da Não, mas no defesa. clube, né? A gente tá olhando o clube, não é isso? É, mas todos eles no auge. É porque assim, Chega numa Copa com todos eles no auge. Ah, pelo que eles faziam no clube. É. Bacana. Claro que encaixar essa Não, constelação bacana, é difícil. bacana. Mas o é problema um time foi o forte. seguinte, O Neymar, O problema, até o problema da nossa seleção acabou se tornando esse. E é esse, de um certo ponto. O Firmino no auge, no Liverpool, no Brasil, não teve nada. sim, mas o que tecnicamente um Paulinho deve para um Cleverson em 2002? Nada. O Paulinho, Nada. em 2002, nada. Nada. Não. O Paulinho chega mais Como jogador do que o Cleberson. Não, como jogador, o Paulinho não deve nada ao Cleverson, não, cara. Não, não. Num todo, O nada. Cleberson foi, acabou. Aí você pega 94, um time ótimo time. Eu acho subestimado, tá? 94? Subestimado. Tecnicamente, eu acho um time É. que tem uns caras bem encardidos, cara. Todos eles. É difícil você pegar alguém ali. Mauro Silva, nível melhor primeiro volante do mundo. Elogiado até pelo Djalmin, que não elogia ninguém. Tá. Porra. O Messi, o Zico e o Mauro Silva. É, Que grupo seleto. abraço pro Djalma. Porra, você pega. Talvez o Márcio Santos seja o cara com menos grife ali naquele time ali. Que era o. Na verdade, a quarta opção foi o Aldair, né? O Aldair é que entra, que a zaga de esquerda ia ser Ricardo, Márcio Santos e Ricardo Anjos. e o Ricardo Gomes antes. E o Ricardo Gomes antes. faz Mas o sentido. com menos grife, Márcio Santos. Márcio Santos. Porra, sei lá, os caras que a gente citou aí devem alguma coisa em termos de carreira? Acho que não, cara. Thiago Silva é difícil. Não os zagueiros, mas tipo assim, as peças mais ou menos, tipo que a gente teve ali, Firmino, Uhum. não devem nada de carreira pro Márcio Santos. Foi um bom O Viola, em 94, ele joga nesse time que a gente montou? Cara, tinha melhores tecnicamente que o Viola em 94. O Evair fez o ciclo e não foi. Um jogador reconhecidamente tecnicamente melhor do que o Viola. Mas eu não acho o Viola melhor do que o Firmino, não, cara. Eu acho o Viola muito bom, tá? Fazia gol pra É um perfil cacete. diferente também. Um né? perfil diferente, era forte. Talvez fosse mais importante pro Neymar ter um Viola. É. Né? não tinha medo de Tem um nada, finalizador, entrou. né? Não, É. entrou. Será que não é essa a grande dificuldade dessa safra de seleção? A ausência de um 9 de peso? Um Se você for 9. pegar todas as vezes que o Brasil é campeão, tem um 9 muito forte de peso. Mas eu vou só defender o Viola, porque ele, em 94, ele entra, mas ele entra pra ajudar o Romário. Sim. Você vê como é que ele conseguia ter a força. Porque assim, você pensa o cara finalizador, você pensa num Túlio, o cara mais de área, um Dadá, um Fred. Ele arrastava muito, né? como Ele a gente arrastava fala, né? muito, ele era muito forte. Muito forte. entendeu? Mas o Firmino também joga bem fora da área. Joga, pô. É o que ele mais faz, inclusive, é um falso. Essencialmente, né? Mas ele fez muito gol na Alemanha, fez gol depois Fez. na Inglaterra. Fez. Gostava muito dele. Viola eu não sei, cara. No grupo, com certeza. No grupo, né? Com certeza. Poderia ser titular, sim. E é um jogador que 94. E olha que loucura. Ele tinha o Miller no banco. Ele tinha o Raí no banco.
E ele coloca o Viola. E ele barrou o Palhinha O Palhinha participa do ciclo Todo ciclo, todo. né? E o Palhinha não vai, né? Isso é como o menino João Pedro agora. Proporcionalmente. O João Pedro é como outros Outros jogadores jogadores exemplos também de que- jogadores que sim. participaram do ciclo que não foram. E não- Alex, 2002. Alex. É complicado. Vamos fechar com o nosso cara a cara? Podemos. Quanto tempo temos aí? Pra eu saber. Pra eu Vamos ver. posicionar. 50 minutos. Beleza, e pra terminar, pra liberar o estúdio? Aí é com o nosso operador. Tem tempo ainda? Tem? Então seguimos. vambora. Seguimos. Cara a cara. Esse cara a cara não foi informado. O nosso convidado não faz a mínima ideia de qual é o nosso cara a A cara. ideia é essa, geralmente. Qual foi o primeiro título brasileiro do teu time do coração que você acompanhou? Sabemos que foi em 2009, Godoy. Matematicamente não tem como, né? Porque vimos juntos. Não tem como. Na verdade. Não tem como. Isso aí não tem como. Eu quero mexer com a tua memória afetiva, Hum. você que não tem piedade Vamos lá. da máquina do tempo, Não, Sem seu nostalgia. exterminador do passado Exterminador do passado. e do futuro, um homem de presente. E agora, esse coraçãozinho? Se foi homem de presente aqui, não tem nem disputa. A gente precisa só seguir um critério, porque eu não fui avisado. Isso. É histórico, é carreira ou é aquele ano, naquele momento, aquele recorte? Aquele ano, naquele momento, aquele recorte. Tá, é Bruno. Que ano que estamos aqui do Rossi? 2026. A gente tá falando o Flamengo atual. Atual. O Flamengo Podia que ser o Rossi ano passado. É Bruno. Você não tá... O Rossi ano passado foi o melhor goleiro. Não, Mas é ano Bruno. passado só não foi O rei da melhor América do por... Flamengo na Libertadores e você vai botar o Bruno? É Bruno. O Bruno faria uma Libertadores também, como o Rossi fez. Cara, que maravilhoso. É o Bruno. Esse quadro, obrigado, Senhor. Esse quadro que mexe com as pessoas. Ele botou o Bruno. É o Bruno. Tem nada a favor de você pessoalmente, não, tá? Só como goleiro. E Não confunde as Mistura coisas, não. coisas, não. Não confunde. É aquela Amém. foto ali. Segue. Vai. Gente, é maldade, né? Léo Moura de 2009, ainda o Léo Moura voando. Não é. Ou o Varela de agora, que está voando também É poupa tempo. dentro das proporções do Varela. É poupa tempo, é o Léo Moura. Cara, eu vou contigo, é muito Léo Moura. Não, E, é. o olha Léo só, Moura é muito eu bizarro. vou. Vai parecer que eu tô criticando o Léo Moura. O Léo Moura não. O Varela, eu não estou. Eu acho o Varela um lateral competente, bom, defensivamente seguro, com boa noção tática. Quando vai pro apoio, faz o básico bem. Sim. A gente demorou muito como sociedade a valorizar um jogador que nem o Varela. Sim. Porque a gente estava acostumado com o Leandro, com o Léo Moura, os caras que, pô, o Léo Moura Jorginho. atacando a máquina, porra, Cafu, Jorginho. Valorizaram o Varela, uma evolução da Cafu sociedade. eu tiraria, tá? Valorizaram o Varela é uma evolução da sociedade. Mas o Varela, se você pegar, você que xingou muito o Maurinho, o Maurinho na seleção, meu amigo Maurinho, pega o Maurinho quando ele vira lateral em 99 contra o Peñarol, ele já sai fazendo gol, Mercosul é campeão, pega o Maurinho só de lateral a partir de 99, tá? E avalia, campeão Mercosul, campeão Carioca, marcando o Felipe, marcando o Pedrinho, os caras, avalia se ele não era competente para a função como o Varela é competente. Eu acho a comparação assim linda. E antigamente, aí tem um recorte da época, o propósito do lateral direito deixava ele um pouquinho mais exposto. o Muito Maurinho. mais exposto. Hoje é um pouquinho mais. Muito menos, mais né? exposto. Dependendo de como o técnico, obviamente, o vê. Né? O cara tinha que ser super-homem, pô. O cara tinha que atacar feito um louco e Tempo defender todo. feito um lunático. Vai por dentro, vai por fora, faz Porra. diagonal, cruza. E o Léo Moura, assim, em termos de talento pra posição, um dos Não, maiores não de tem. talento. Inacreditável. Eu tô só pegando o recorte de 2009, até pra ser justo, tá? É. É aquele recorte ali. É ele, mas, pô. O Léo Moura é muito mais talentoso, por exemplo, que o Cafu. Muito mais. Muito mais. O Cafu chegou a ser ponta, tinha habilidade, era ousado, Não, tinha mas não tem velocidade. nem. Mas talentoso, Não, técnica, não tem nem comparação. comparação. Se jogar a bola na canela dos dois, a gente tira a diferença na hora ali, no aeroporto. Vamos pra Vai. zaga. E personalidade também, né? Bom lembrar. Isso sempre pesa. Até porque quando eu era pequeno, eu não queria raspar meu cabelo, mas eu queria ter um moicano. Eu tive um moicano por causa do Léo Moura. Mas isso é. O cara pra vingar no Flamengo tem que ter aquilo roxo. tem. O cara pra vingar na seleção, que nem o Cafu vingou, também tem que ter Não, é aquilo roxo. difícil, é difícil. Vamos à zaga. Eu acho que não há necessidade nenhuma. O Ortiz tem muito mais qualidade que o Álvaro. Fazendo advogado do diabo, o Álvaro tem um impacto muito grande para aquele time de 2009, tá? O Ortiz, até no encerramento da temporada de 2025, ele já começou a ter alguns problemas com lesão, mas só que não dá para rasgar tudo que ele fez em 3 bimestres por causa de um bimestre de lesão.
o Ortiz é mais jogador. Na hora de escalar escalou o Ortiz de 25. Eu tô contigo e digo mais. O Ortiz, ele termina a temporada como o melhor jogador do Flamengo. Ele é o melhor contra o PSG. Sim. Ele joga uma barbaridade. Já Ele no não finalzinho. Bizarro, ele não- bizarro. É bizarro que ele joga contra o PSG. Ele fez um grande jogo. E ele não tem muita mídia, né? O outro zagueiro tem muita mídia, né? Ele tem mídia razoável. Então, e ele não começou bem o ano, tá? Não, Começou mal, Começou começou fora mal. de forma. Então, tendo em vista isso, que pesa negativamente pro Ortiz, ele já estava melhorando. Então, por isso, meu voto vai para ele. Antes dele machucar de novo, ele já estava melhor. Então, meu voto vai... O Álvaro, você falou muito bem. Foi um grande zagueiro, já chegou no Flamengo em fim de carreira. Já era. Já com dificuldades físicas e tal. Mas tinha uma liderança Foi ali. importante. Foi muito importante. Foi importante. Merecia um pouco desse. Nada contra também, tá? Mas um pouco desse prestígio que hoje o Fábio Luciano recebe. Podia tirar um pouquinho do Fábio Luciano e botar um pouquinho no Álvaro. Que eu acho que seria proporcional até pela importância que eles tiveram naquela temporada. Eu concordo com você, mesmo preferindo 38 vezes o Fábio Luciano. Não, qualidade sim. É. Só que a galera até esquece que o Fábio Luciano não estava nesse time. Né? Mas o impacto do Fábio Luciano enquanto capitão era mais positivo do que o do Álvaro. Até pelo. Teve as Pelo questões recorde. dele lá na época. Mais, chapa branca! Mais! Angelim ou Léo Pereira? Tá, vamos lá. O Léo Pereira é mais jogador do que o Angelim. Joga mais do que o Angelim. Só que o Angelim, o impacto dele é maior até do que o do Léo Pereira. Cara, eu vou surpreender, tá? Eu vou votar justamente o contrário do que o Godoy falou. Tu acha Tudo o que o impacto Godoy do Léo falou- Pereira? Tudo que o Godoy Maior? falou, eu vou fazer o contrário. Eu acho o Angelim melhor. Eu vejo os dois semelhantes. São dois ótimos coadjuvantes. O Angelim pulava feito uma perereca, era muito bom no jogo Não, o defensivo. Angelim é absurdo. Pelo alto. Não só o gol que ele fez defensivamente, ele era Não, bom. Ele era um zagueiro rápido de Rápido. posição. Esperto, ia para apoio junto com o Juan, muitas É. vezes ajudava. O Léo Pereira, ele sim, ele é mais técnico, pode ser mais técnico. Eu acho que é mais. Mas eu vou votar no Léo Pereira pela importância que o Léo Pereira teve nesse time. O Angelim, ele chegou a ser reserva. Uhum. O David Braz muitas vezes foi importante nessa campanha. O Léo Botei Pereira, fazendo depois que gol. ele se firma no Flamengo, ele não sai mais. E Ele ele não é sai tranquilamente o zagueiro mais constante do Flamengo nos últimos anos, assim. Isso tem brecha, porque em 23 ele vai mal junto com o Fabrício Bruno, todo mundo vai mal. Não. Se discurso ele vai bem, desde que não. Mas Tem brecha. Ano mas passado. em 24 e 25 são 2 anos absolutamente Não constantes. do concordo, Léo, pô. achei o 25, e isso em números é comprovado, o 25 do Ortiz melhor do que o Léo Pereira. Inclusive, o único campeonato que o Flamengo é eliminado, o Léo Pereira, infelizmente, diretamente participa da eliminação. O Léo Um Pereira, recuo é aqui porque o no Léo Pereira Atlético tem Mineiro. falhas individuais. E o Ortiz não tem. Então, assim, 25 do Mas o, Ortiz Léo é Pereira, perfeito. mas o Léo Pereira era muito mais exposto do que o Ortiz, né? Porque Cara, o Ortiz não era o sei, construtor. não. O Ortiz era o construtor. Então, Godoy, normalmente, ajuda aí, eu não quando acho, você dá o passe, a chance dessa bola voltar na sua direção é mínima se você erra o passe. Mas Se o o Léo Ortiz Pereira- errasse o passe, quem tinha que cobrir era o Léo Pereira. Mas o Léo Pereira, ele também tem liberdade para ser construtor do Flamengo. É que o Ortiz participava mais do que Porque ele. o Ortiz é mais construtor do que ele. Tem é mais mais qualidade. tecnicamente zagueiro que ele. Eu acho que tem mais exigência também tática. Porque exato. no lado esquerdo, o lateral não passa do Flamengo. Ele O segura. Alexandre tá colado. Quem o da sobe é o direita Varela. sai. Então o Ortiz ele tem mais espaço para condução de bola. Mas vocês concordam comigo que o Ortiz, e se vocês não concordarem, eu vou mandar vocês pro inferno, é mais zagueiro tecnicamente do que o Léo Pereira? Ah, não, sem Para dúvida. construção de jogo. Pra construção de jogo, sim. Eu Não, não o vejo. zagueiro construtor, o Eu Léo acho a o Ortiz... única coisa que eu o Léo acho- Ortiz é Pereira um... com mais capacidade de recuperação. Isso que eu ia falar. Tem, A única coisa que O eu Léo vejo... Pereira é muito melhor em jogo de transição do que o Léo Ortiz. Transição defensiva, o Léo Pereira é Recuperação. bem Ele melhor. tem mais Exatamente. velocidade do que o Léo Ortiz. É. Mas o Léo Ortiz também, várias vezes, se você pegar um highlight, não é DVD mais, né? Tem vários lances que ele vem em recuperação também, que ele faz. Assim, Não, o fato do... o único zagueiro que eu vi, o Leandro, em 2025, o Leandro comparou com ele. O único. O Léo Ortiz? O único que ele comparou. Exagerou, Então, assim, né? Mas essa Exager- capacidade... Não. E depois ele falou. Guardadas as Exagerou, proporções. né? exagerou. Peraí. Não, claro. Mas assim, Mas, tecnicamente. O Léo Ortiz é um chamou zagueiro muito- tecnicamente mais diferenciado do Flamengo, que apareceu em assim... 200 anos. Sim. É uma Muito coisa. bizarro. Eu fui, assim, surpreendido. Eu não sabia que ele era. Tava escondido em algum lugar. No que ele era Bragantino. tão bom tecnicamente Não. quanto ele é. Uma coisa assim. E trouxe o Fabrício Bruno antes. né? Não tem nem comparação. Não, Que é não um perde na corrida. São perfis diferentes. Porra. Mas o Fabrício Bruno não perde na corrida, pelo menos. O Fabrício Bruno é mais rápido do que o. São perfis. E fizeram uma boa dupla, tá? No Eu Bragantino. vou votar no É Léo verdade. Pereira. Eu vou votar no Léo Pereira pela constância de titularidade dele e tal. Embora eu prefira. Justiça. Então embora tá empatado, eu é prefira
Prefiro o Angelim como zagueiro, tá? Ah, os dois votaram no Léo Pereira. Eu então. prefiro, eu voto no Angelim. Não, eu acho. Não, eu tenho dúvidas, tá? Eu acho a qualidade do Léo Pereira acima do Ronaldo Angelim, principalmente pela exigência do jogo de hoje. Eu acho que o Ronaldo Angelim teria um pouco mais de dificuldade. Só que o Ronaldo Angelim, na minha opinião, o final dele de brasileiro é. Excelente. Nossa, o impacto é muito grande nos jogos. Cara, repito, Angelim, você é meu amigo, né? Então, assim, independente disso, eu acho você melhor que ele. Só que hoje o sistema do Flamengo depende mais do Léo Pereira do que na época dependia do Angelim. Aí você trouxe Isso um é. ponto Eu acho que. que é um ponto. Aí, perfeito. Porque Nesse o Léo ponto- Pereira é a referência da Nesse defesa. ponto eu fui referência. convencido. Aí sim, eu não levei em consideração esse ponto. Eu nem concordo dele ser questionável assim, mas Não, porra. nesse ponto é. Não, nesse ponto, com certeza. Se você hoje tirar o Léo Pereira do. Hoje não, né? No ano passado. Tira o Léo Pereira e coloca um outro zagueiro ali, o impacto ia ser muito grande. Eu acho. Isso é. Não, aí. Sem dúvida. Nesse critério eu fui convencido. Caraca, que fase que eu tô vivendo. Vai, esquerda. Defendeu bem. Um abraço pro Vegeta. Vegeta defendendo o Léo Pereira. Vegeta da TMC, Bruno Torelli, um abraço pra você. Defendeu bem. Então, vamos pro próximo. Chapa quente, Vegeta chapa quente. Aí, Aqui- vai. Olha aí, aqui- Vegeta Chapa Branca. Aqui tem um problema, né? Esse Aqui é tem chapa um- branca. Sim. Aqui tem um problema. Eu tô enfatizando tanto. Recorte 2009. Recorte 2009 tem a lesão do Juan, né? E o Alexandre tá jogando esse ano? Não. Mas aí é do ano passado, pô. Não é não. É desse ano. É Ah, esse é ano. desse ano? É esse ano. O Juan. Mas você falou bem, ficou fora um tempo. É que ele ficou fora um tempão. do O Brasil. Alexandre, mas o Alexandre, Everton na melhor jogou. fase dele, no ano passado, em 2025, ele fazia 4 jogos seguidos no máximo. Sim. E aí ele tinha que parar. Perfis diferentes, tá? Perfis diferentes. Talvez o Alexandre para a Europa seja muito melhor do que o Juan foi, afinal de contas o Juan bateu lá no Arsenal, não voltou. Agora eu, como um torcedor, eu prefiro ver muito mais um lateral como o Juan do que como o Alexandre. E eu acho que é muito mais fácil reconhecer o futebol de um jogador como o Juan do que como o Alexandre. É um pouquinho de covardia pegar também um cara já consagrado, que é um cara de 2009, e o Alexandre pode até o fim do ano dar uma, É o perfil do jogo, né? dar uma guinada que nem o Juan deu quando chegou, e a altura... Fazer até uma comparação substituiu o bizarra? Everton. Fazer uma comparação Everton foi bizarra? muito bem. Pode. Na vertente lateral a lá Tirson e lateral a lá Felipe Luiz, o Alexandre bebe da fonte Felipe Luiz. O Juan bebe da fonte a Tirson. Eu, particularmente, prefiro o lateral da fonte a Tirson. Se Então, fosse sim. o Alexandre 2025, eu votava no Alexandre, mas sendo o Alexandre de agora contra o Juan de 2009, é Juan. Eu vou do Juan. Pô, é ousadia, né? Juan é... Pô. Juan e Léo Moura era Assina maneirinho. embaixo. Inclusive, essa foto que tá aí, estão os dois abraçados. É porque Cara, tá recortado pra O estar só o Juan. saudosismo vai vencer com o Godoy aqui. Isso aí vai ser recorte, cara. Né, até eu tô me surpreendendo. Vamos lá. Já vou começar até a mudar aqui. Não, brincadeira. Essa É, disputa tá difícil, hein? Aqui tá difícil. Que maravilha essa disputa. Que característica parecida, hein? Os dois malvados favoritos. O Ayrton tem um momento até no jogo com o Andrade que ele passa até a fazer a linha defensiva ali, jogando como um terceiro várias vezes. Comparar o Ayrton de 2009 com esse Pulgar de 2026. Se você votar no Pulgar, eu vou te entrar que nem o Ayrton. Não, entrava é que eu no tô jogo. esquecendo que é o Pulgar 2026. Não, tudo nas Deixa eu me defender Aham. e vou criticar a produção. A camisa tá me levando em 2025, entendeu? Aí você tem um ponto. O meu ponto é esse. Eu tô lembrando dele em 2025. Tá indo, Renan? Mas eu vou usar o mesmo Não, argumento, sim. tá? Vou usar o mesmo argumento que você usou pro Angelim e o Léo Pereira. O impacto do Ayrton é grande. O impacto do Ayrton em 2009 é muito grande. Se o Kleberson não machuca o que ele machucou, acho que foi o ombro, Foi. e o Flamengo não consegue montar essa trinca com o Ayrton ali de volante, esquece, 2009 não vem. Foi pra ele. É uma O sustentação impacto que é surreal. Assim. E ele jogou muito em 2009, cara. Muita bola. Contra o Palmeiras ele anula o Diego Souza. Contra o Grêmio ele tá bem pra caramba também. Sim. Ele vai dar um migué contra o Grêmio pra ser substituído, e é o tempo do Angelim chegar e cabecear e fazer o gol. Não, eu acho que o impacto não posso Se ignorar. fosse o Pulgar 2025, abriria uma discussão. Mas sendo Lembrando que o 2009, Pulgar 2025 não era essa coisa assim, não foi o melhor incontestável. Pulgar. né? Não E foi. não era incontestável. O Everton Araújo tava naquele time e foi bem importante com o Flamengo do Não, Felipe o Ayrton Luiz. eu acho que é bem justo, até pelo impacto dele. O Pulgar, meu Pulgar favorito é o de 22, que entra e dá uma ajeitada naquele time. E o time Assim que vai ele chega, campeão. né? A pedido do Paulo Souza. Aquele Pulgar é o meu favorito. Mas, O silêncio. O silêncio ensurdecedor. Cara, isso aqui é cruel, cara. Sabe por que isso é cruel? Isso é muito cruel. de nada. Isso é muito cruel.
Porque é o seguinte, o Jorginho, ele é mais jogador do que o Maldonado. Tem pipoca aí, cara? Ele é mais jogador do que o Maldonado. Só que vocês estão trazendo o Jorginho de 26, pô. E o Maldonado... Aquela contratação, aquele Maldonado Álvaro, ajeitou muito, cara. Ajeitou muito. O Maldonado conseguiu... Pô, o impacto do Maldonado é... Isso aqui é cruel. O Jorginho é melhor do que o Maldonado. Mas o impacto do Maldonado... já que o ano é 2026, eu vou de Maldonado. Maldonado, total. O Jorginho esse ano Agora, se fosse o Jorginho em 2025, eu acho que eu ia no Jorginho, tá? Pois é um pouco cruel essa comparação. A gente tá pegando um momento que o Flamengo não tá muito bem, né? O recorte não é legal. Um Flamengo Não é em baixa, legal, né? Mas eu tô contigo, assim, mas eu tô contigo, mas vou defender o jogador Maldonado, brilhante no Cruzeiro, no Santos, no Fenerbahçe. Um jogador Foi. todo mundo que São jogou Paulo junto, foi São bem. Paulo, elogia. Todo mundo elogia. Então, assim, baita jogador, Versátil. porra, tá doido. É, Mas nesse caso, Maldonado. Que loucura, hein? Maldonado. o recorte não ajuda. E né, sabe o que tá Flávio? ajudando? Eu queria muito que isso acontecesse um dia, e infelizmente estou contigo aqui, Godoy, pra ter um embasamento maior ainda, que você viu, porra, que nem eu, de forma Aham. emocionada e apaixonada. Acho que estava começando no jornalismo na época desse título, né? Então a gente viu com muito mais paixão ainda. É um time subestimado esse time 2009, tá? Eu acho. O 11 é muito bom. É bom. É subestimado, cara. Eu só vou fazer uma. Antes dele passar, do Renan passar, só vou fazer uma breve informação. Eu mudei um pouquinho o posicionamento para que eu pudesse fazer um confronto específico, que é o Aí próximo. quer Pet e Arrascaeta. Eu acho Eu que já ele estava quer preparado. Pet, Quando eu vi acho esse confronto, eu já estava e já sei que vai vir um caos. Vai, mais. Agora, né? É a meia, né? O Arrascaeta 26 fica muito fácil, gente. É muito Vocês fácil. facilitaram o meu trabalho. Exatamente. Vocês A gente é facilitaram o meu bonzinho, chapa trabalho. branca. E se Então, não eu fosse? agradeço E se fosse a demais. Arrascaeta todos os tempos, Petkovic todos os tempos? O que fez ao Flamengo. Aí, infelizmente, tem um impacto que eu acho que tem impacto da conquista, tem impacto do universo, né, do ecossistema que eles estão presentes. Mas eu vou falar, talvez você não concorde comigo não, tá? Se tivesse um grande jogo, e eu tenho que decidir entre um ou outro, os dois no auge, eu vou no Pet. Eu vou tranquilamente no Pet. Eu vou no Pet. Decidir? É um jogo. Decisivo? Cara, você tem que contratar um cara ali. Pet, Vai lá, é o jogo. tranquilamente. Eu vou- Decisivo, eu Pet? vou no- Talvez o Pet no dia seguinte vai me causar problemas, Sim, que ele tinha dificuldades, né? mas eu iria. Agora, o Arrascaeta 2026 é muito fácil, né? A gente vai no Pet. Cara, eu tenho uma opinião que é muito impopular. Talvez possa ter uma coincidência aqui. Eu considero o Petkovic o protagonista do título de 2009. Eu não considero o Adriano. Sério? Mas assim, você tá perfeito. Poxa, obrigado. Os principais jogos, Atlético É, Mineiro, Eu Palmeiras. considero ele. São É, Paulo. São Eu tô preso, Paulo, eu que tô tava preso no na parte Maracanã. de escolher o Pet na decisão ainda. Quê? Eu tô preso na parte de escolher o Pet na decisão ainda. Eu consigo pensar em inúmeros momentos do Arrasca sendo decisivo. Cara, vamos lá, vamos por partes, né? O Pet, o recorte dele é muito menor, né? Sim, É, sim. Então, eu Tem acho que que ser se você justo. comparar o claro. recorte do Arrascaeta com o do Pet, você tem que pegar um período semelhante. Sim. As duas primeiras temporadas do Arrascaeta com as duas seguintes do Pet de 2009 e 2010, que ele só fica Sim. 4 anos. Sim, sim. 2000, 2001, Isso. um pouquinho 2002, Mas muito pouco. 2009, 2010 e é isso. É. E um pouquinho 2011 que ele... Então você ele quer pegar aposenta. 2019 Aí e seria 2020 do Arrascaeta? Isso, claro. Mas quanto melhor, melhor. O Arrascaeta. E Arrascaeta aí é um você absurdo pega... nesse ano. O Arrascaeta dá Isso, e o assistência Pet era o melhor jogador do Flamengo. No Flamengo tinha Alex, Denilson, Edilson. Ele tava. O Alex veio aqui no estúdio. Ah, não, ele fez online. Pra falar que o Pet era o melhor jogador ativo, todo mundo voando. O Pet estava acima deles todos. Adriano. E o Arrascaeta chamava atenção Pet com o Everton joga Ribeiro com do o lado. Juninho Paulista. É. O Juninho Paulista indo pra seleção. Pra Copa. Ele era o 8, Juninho, e o Pet era o 10. Em termos de talento ser melhor, eu nem discuto, eu nem abro discussão. O Pet pra mim foi muito melhor do que o Clube. Muito melhor. Porque fisicamente ele é Sim. um cavalo. Entendeu? O Arrascaeta não chegou a Isso é esse verdade. nível do Pet. Porém, se você falar no Flamengo, Em Não, feitos. a é muito história bizarro, de é. feitos Acho que ele é um dos maiores da história do Flamengo. é um dos maiores. E tem mérito nele também, que a gente falou da parte. Sim. É claro que o Pet sofre com a falta de organização, talvez se fosse mais organizado ele Talvez.
Mas, assim, o temperamento do Arrascaeta é muito mais Mais coletivo. coletivo e fácil do que o sim. do... O Arrascaeta é que o Petkovic. muito mais fácil de lidar, né? Sim. Enquanto um jogador que tem vontade, que pode Sim, explodir, ter claro. problemas, né? Mas o Arrascaeta tem as questões dele também, tá? Não, claro. Já teve, já discutiu, já fez gol, já pediu respeito, já teve. Já, De Já, fato, já claro. deu algumas voltas Já por cima. já teve postagem com o empresário que É, viralizou. Acontece. Se os dois jogassem juntos, Lindo. Nossa, ia ser o maravilhoso. Pet, ele estaria num degrau não da qualidade somente, mas da personalidade, que a gente colocaria ele como o cara da primeira capa, e o Arrascaeta estaria no plano. O Arrascaeta é o protagonista silencioso, sempre foi. Mas Ele é o sem cara que fazia a dúvida, diferença, mas não Agora, era o você- rosto da operação. Sem dúvida. Foi virar o Agora- rosto da operação com o Felipe. Agora, você me pergunta, o Pet, pra mim, a melhor fase dele é 2000, segundo semestre de 2000. É um absurdo que ele joga. A partir do jogo do Palmeiras da Copa dos Campeões. Uhum. E você não viveu essa época, né? Não, impossível, não O Flamengo não conseguiu chegar longe, mas o Flamengo dá uma porrada no Vasco, campeão de 4-0, e o Pet é o cara. O Vasco, brabo. Então, assim, segundo semestre de 2000. O Arrascaeta, 2025 dele, Inacreditável. é todo absurdo. Então, assim, Fora da curva. Segundo semestre de 2009 do Pet é uma coisa absurda. absurda também. Pra idade Então já também, juntou, já ficou igual de novo. né? Pra idade também, vamos parar pra pensar aquilo ali, que loucura. É porque o segundo semestre do Arrascaeta de 2019 é muito bom também, mas não compara com o segundo De semestre. 2019, você tá falando. É. Mas não O compara segundo com de 2025, pra mim, é 2019. o que desequilibraria muito. Né? Que é o que tem o 3-2 com o Palmeiras, que o Pedro, com 10 minutos de jogo, ele já serve o Arrascaeta mata o Sim, jogo. mas se você pegar o Se nível não for do futebol, 2025, realmente. o nível do futebol brasileiro de 2009 eu acho que era pior do que é hoje. Ah, sim. Mas em 2000 e 2001 era muito melhor do que é hoje. Se a gente fizer uma Então tem fantasia, várias- se a gente fizer uma fantasia Desculpa, e bota a galera da geração hoje, é a Z? É isso? Renan. E fala assim, você imagina o Arrascaeta jogando contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, fazendo gol olímpico, jogando contra o Atlético Mineiro, jogando lá no campo do Atlético, fazendo gol olímpico, jogando contra o São Paulo e sendo o jogador do jogo. O que essa galera ia falar do Arrascaeta nesses jogos? Porque o Pet fez isso. É. O final do Pet é uma parada que... A reta final, o campeonato todo dele, ele já enfrenta o Goiás ali, ele já tinha feito um jogo diferente. Espetacular. Eu acho que... Não, é claro, né? O Arrascaeta 26 não tem mais. Eu acho que o Pet, ele é muito grande. Brabo. O que ele fez foi muito. Quase que ele não fez, tá? Porque ele quase sai antes de fazer isso tudo. Fica Ele, no banco, o Pet, no final de 2000, pé da vida no banco. ele contraria a física duas vezes com aquela parábola, né? É. Contra o Vasco e contra o São Paulo nas cobranças de falta. Ele ainda repetiu, né? Bizarro. Vamos pra frente. Zé Roberto, meu amigo, ou Plata? A necessidade? Não, eu acho que o Plata tá tendo uma recuperação boa nesse ano, né? Jogou Copa do Mundo, fez gol. Não, a disputa não é quem bebe mais, não. Não sejam maldosos. A disputa aqui é campo e bola, tá? E se fosse isso, o Zé, que vai ter o boteco do Zé aqui com a gente, Sport Mix, canal Zico 10, ele ia ganhar também. O Zé Roberto, ele foi muito importante, chegou com uma desconfiança gigante, tá? Quando ele chega pro Flamengo, ele não chega usufruindo é o Zé Roberto. Chegou com uma desconfiança muito grande. Até por identificação também com outros clubes e tal. E depois ele ainda tem questões que demora a se firmar, né? Não consegue rededicar. Né? Não. Zé Roberto. É o Zé Roberto. O único que pode, né? Alguma coisa, né? A verdade é essa, né? É o melhor do Flamengo nessa volta da Copa. Né? É o único Até que jogando pode. de 10. É o único que pode. Nesse caso, eu vou no Samuelino. Que loucura, porque o Williams também foi muito importante. É porque agora o impacto dele eu tenho que seguir uma coerência, né? Não, eu tô contigo. Mas, reitero, o Williams foi muito importante. Absurdo isso. Ele fazia um combate ali na direita. Absurdo. Então, Samuel Lino. Aí, Lino. Prefiro o Williams, tá? Na vida, mas hoje Samuel Lino. Poupa tempo. Poupa tempo? Ué? Que isso. Poupa tempo. Peraí, o que você vai falar? Tô esperando você falar. Não, Adriano, gente. Pô. Adriano 2009 com o P 2026. É Adriano 2009, pô. O Adriano, que começou contra o Atlético Paranaense Não, e tal, não. O Adriano depois Não, do pé na moto e tal. Gente, Pô, pode Adriano. pé na moto. Vai, Adriano, gente. Adriano. Pô. Aí, sinceramente, todo respeito ao Pedro, aos belos gols que o Pedro faz. Adriano. Rapaz, Esse essa aí. discussão aí podia ser demorada, hein? Eu vou seguir. É porque tá no recorte. Se tirar Cara, do recorte, essa discussão não acaba. Eu vou seguir não. o critério.
com essa Eu vou seguir o discussão critério. Tira o Adriano e coloca o Denis Marques, 2009. Porra! Fala pro Zé Roberto isso, ele sai correndo. Tira- Arrepiado. Tira o Pedro e aí vai lá, Bruno Henrique, sei lá o que ele vai querer fazer. Cara, não dá o Denis Marques. Gente, não tinha como, gente. Aqui Cara. não é a importância do Cara, eu vou votar no Pedro. maluco, pô. Eu não sei se eu tô maluco. Assim, eu não tô falando da carreira do Adriano. Não, o Tô falando de 2009. 2009 do Adriano. O Adriano já chega pós-aposentado na Inter. Ah. Mesmo assim, ele tem um impacto absurdo de força física, de presença. Então, O tudo, nível do tudo. futebol brasileiro era Bizarro. muito mais fraco já do que era disputado na Inter de Milão e na Europa. Fato. Hoje, repito, é melhor. E o Pedro hoje tem um destaque Bizarro. técnico individual a ponto de questionarem muito ele não ter ido para a Copa e não ser um jogador de seleção brasileira, jogando no Brasil. Acho que, tirando a coisa da paixão pelo Neymar, o Pedro é o cara que é mais Ele é mais aclamado. aclamado, O Adriano também era em 2009. mas Pra aí, Copa 2010. mas aí foi uma coisa também muito mais mais ligada ao Neymar do que o próprio Adriano 2010 já falou que não estava nem fazendo por onde. Mas assim, eu vou votar no Pedro porque eu acho que o argumento do Denis Marques é muito bom, tá? Até porque não tinha elenco, né? É. Então é um argumento Não, muito eu tô bom. indo pra aquela Mas do quem impacto, né? Muito lindo esse argumento. Quem é o É reserva bom. do Pedro? Então, não tenho reserva. Não tem. Mas aí entra aquele Bruno Henrique. Ou aí não, eu falo, ou é improvisado ou é o Wallaciano. Bruno Henrique ou Denis Marques? Bruno Henrique. Então, Que ele tem isso? mais reserva do que o Adriano. E titular, o Pedro tá no auge da forma, vive no auge da forma, e o Adriano foi caindo fisicamente. Na final não foi tão bem. Ajudou num dos gols, brigando lá, mas Não, tinha teve também aquela questão dificuldade. de artilharia, lembra? Que aí virou uma concentração de jogadas pro Adriano. Vai, Adriano, se consagra, mas lembra disso? E ele não voltou. Não voltou da lâmpada ou da, da moto? O que a gente fala? Não, Lâmpada ou não, moto? ele já assumiu o comando. Que bom. Ele já assumiu a chapa branca. Ah, é ele já verdade. assumiu. Então a gente vai falar da moto, moto. Não, o final do Adriano, ele é abaixo. Eu acho que até o Adriano. Se Atlético pergunta, Mineiro. o Adriano 2010 ou o Pedro de agora, ia votar no Pedro de agora 80 vezes. É que você tá falando do Adriano É o 9, né? de 2009. Não, tem um recorte bem. O Adriano foi de ser. O nosso operador que falou, o Adriano foi de ser comparado ao Harry Kane como sendo melhor pra ser pior do que o Pedro. Olha só, primeiro, não fui eu que comparei o Adriano com o Harry Kane. Não, a gente tá falando aqui Dois. no mundo Não é hipotético. demérito nenhum ele ser pior do que o Pedro é hoje. Ele de 2009. Ele no auge da Não. Inter. O auge do Adriano não é o Adriano do Flamengo 2009. Não é. Nem perto. É ele na Tô Inter. falando Ele do na Adriano Inter é um 2005, animal. 2004. Ele é um animal jogando É. na Um Inter. animal. Inacreditável. Aí Não. realmente, interna esse cara. Aliás, cuidado aí, galera, com fazer corte para as redes sociais. Por favor, me ajuda. Tá? Mas eu tô falando do Pedro. O Pedro está voando, cara. É por isso que eu não tô deixando a discussão morrer. O Pedro está Não, olha voando. só. Eu tô Se com você você, escolheu o Vegeta. Adriano, Eu acho o Pedro. Tá bem servido. Quando ele não gol que ele faz contra o Botafogo, que ele reboca todo mundo. Não, e aquela cavadinha. Fluminense, O jogo Fluminense. E a cavadinha que ele dá de fora da área. Absurda, pô. Contra o Curitiba, Esse mesmo. no passe do Pet. O passe É, do mas Pet, ele golaço pega por atrasado. golaço por golaço. Não, o Pedro tem. Não, o Pedro tem um golaço monte pra também. cacete. Mas O que me pensa, a força que o Adriano tecnicamente, tem- o Pedro é um dos jogadores mais diferenciados do futebol O brasileiro. Pedro é assim, mais na te- posição o dele, Pedro, inacreditável. ou ele é mais técnico que o Adriano, ou ele é tão técnico que o Adriano. Não, Não eu tô acho que ele é mais técnico que o Adriano. Refinado. Refinado. É, pô. Ele O possivelmente Pedro é tem mais muito refinado mais que o Adriano. recurso. Agora, pra a mim. força física do Adriano Não, esquece. 10 vezes maior do que a do... Adriano é mais difícil de ser marcado. Tu fala isso porque o Pedro não dá um elástico na tua frente e cavou o goleiro. Não, o Adriano se sai mais com zaga mais firme no cangote do que o Pedro. Tô pegando o áudio, tá? Dos dois, tá? É, mas, não, auge não. Auge mas não. esse momento, e esse Foi momento 2009. dessa zaga mais física foi outro momento do futebol também, né? Hoje eu não acho que a zaga é tão física quanto nessa época do Adriano. Era mais, era o índio se escovar o dente. Então, é isso que eu tô falando. Não, O Adriano também tinha que se provar mais fisicamente porque a zaga puxava mais isso. Não é um debate. Meu ponto é. Não, eu a gente tô pode pensar, aqui. Mas não é um debate tão fácil. O Pedro tá Não, é muito porque eu bem. acho, Não é, eu não acho é. o seguinte, cara. Pra tu bater o Adriano 2009, eu tô pensando aqui. Pra tu Quer bater ajudar? o Adriano 2009, o cara tem que estar fazendo um Claro. negócio. E, sinceramente, gente, o que o Pedro fez agora em 26 até agora, assim? Tá jogando bem, tá É o tudo bem, melhor fazendo os gols. jogador, é o melhor jogador do Flamengo em 26, é o Pedro, Não era o cara, Lino? tecnicamente. Não era o Lino? Não. Tecnicamente, no todo 26, a gente tá pegando Ah, recorte, tá. recorte pós-Copa, Tá. é o Lino. Todo 26 é o Pedro. E teve lesão. Pô, cara, eu tô firme no Adriano nessa. Tá bom. O O Pedro voto tem, de- 22 gols na temporada já, tá? Só Em quantos de jogos? informação. São 34 partidas. Pois é.
Adriano Ainda- fez quantos gols no Campeonato Brasileiro? Calma aí, vamos lá. Em quantos jogos que O ele Pedro jogou? ainda deve ter assistência também, porque ele dá gol, ele dá passe pra gol. Sim. O Pedro? Eu tô votando no Pedro pra render a resenha. Brasileirão, foram 30 partidas, 19 gols marcados. Eu tô no Adriano mais convicto ainda. Você tá sendo benevolente com o Pedro. Fala mal, tá? Não, eu acho que o Pedro, acho que o Pedro às vezes é subestimado. Eu acho que o Pedro é muito subestimado também. Então, assim, eu tô defendendo o Pedro usando argumentos. Hoje ele é o jogador mais citado pra ir pra seleção jogando no Brasil. Ele é o artilheiro do Brasil. Agora, isso de nada tira o mérito do Adriano. Dito Esse é que é o problema. isso- Não, os dois são. Dito isso, entre Pedro e Adriano 2009, Adriano. Então, mas aí você tá pegando o Adriano antes da moto. Show. Mas em 2009 teve episódio. Não, mas você Adriano 2009. Um outro exercício. Aquele mesmo que a gente usou do Pet ou Mas Arrascaeta. tem que falar, gente, isso aí, cara, isso foi no momento crucial do Não, mas campeonato. foi. Você não teve que correr pro Denis Não, Marques, foi, não, cara. Foi. Você não Aí, teve que torcer pro Denis Marques, O não, cara. Ricardo, o nosso querido Pitch aqui, tá falando. Você citou o caso do Pedro com leite? Porque você tá citando a moto do Adriano. E o, narrativa é de quem conta. e o Pedro com leite? Quem conta? O Pedro calcificou, né? Mais mérito isso. Mas Né? não foi 26. Faltou leite, Foi então? 25 isso. Foi 25. né? Faltou... 25, Não, é, sim, Boni? sim. Foi final ali, né? É. Faltou leite pro Adriano, então, em 2009? Mé não faltou. Com certeza. Chapa branca! Vota aí, ô João. Pedro. Caraca. Ficou empatado. Pedro é mais técnico, Pedro é... Inclusive, E vocês estavam aí ele tá- discutindo... Isso é bizarro, eu defendi. Aí ele já tá começando a me irritar já. Eu sei, mas olha É- só, é coisa vocês de mesmos você. defenderam aí o quanto o Pet é mais importante pra esse elenco do que o Adriano muitas vezes. O Pedro é mais importante pro elenco do Flamengo hoje do que qualquer outro jogador. O Pedro é a única referência que o Flamengo tem constante e que tá bem com fase nessa temporada. É boa. A argumentação boa, a gente O gosta argumento é muito, boa. cara. E aí eu trago outro argumento. Com o Pedro sendo mais importante, 8 pontos atrás do Palmeiras. Caraca. Porque o futebol é um esporte coletivo, né? Na época... Você pode a até gente tá jogar falando pra de ele, consagrado. mas- Por muito tempo ficou atrás do Palmeiras aquele time de 2009 também. Ficou também, buscando a Tá aí. Caraca, aí na moral, esse é um show de... Que programa bom. Show! sem argumentos. Foda-se, vai ser o... Não. Vai ser o Andrade, tá? Sem dúvida. Respeito. Não. Nenhuma. Eu não vou discutir isso. Não. Tem Não tempo. existe. Renan tem que ir embora, vambora. Não, isso aí Chega. não. Isso Bora. aí não. Fechamos então? Gods, belíssima camisa. Encerremos. Obrigado pela participação. Copa 2006, Excelente. Zico treinador. Zico treinador, Nakamura, Nakata. Coisa boa. Obrigado demais aí pelo convite. Não vim preparado para algumas armadilhas. Pode ser que eu vou rever. A gente consegue rever o programa? Consegue. Conseguimos ver? Eu vou falar quanta besteira eu falei. Vou estar arrependido. Amanhã eu já tô mandando, olha, esquece aquilo que eu falei, hein? Não estava preparado, mas assim que é bom. Agradeço aí a produção, agradeço o convite. Muito bom estar com você novamente. E o mais importante é estar falando de futebol aí. Valeu demais. Por todas as gerações, um grande e forte abraço. É isso. O importante é ser geração Z de Zico, né? Então vem com a gente aqui no canal. Grande abraço. Valeu.